Então, continuando agora nossa aulinha de redação. Primeira coisa que a gente vai verificar é a estrutura. Uma coisa que eu esqueci de falar no último vídeo é o seguinte, cara. Embora seja focado para o ITA, esse curso de redação vale para todos os vestibulares do Brasil que cobram dissertação. Ou seja, FUVEST vale muito o que eu vou falar aqui, ITA vale muito, óbvio, IME vale muito, AFA vale muito, sei lá, cara, todos os vestibulares, Unesp, que cobrarem dissertação, tudo que eu falar aqui vale, certo? Agora, vestibulares que não tem tradição de cobrar uma dissertação, não vale. Então, por exemplo, eu conheço, acho que são dois. Por exemplo, vestibular que não cobra dissertação. Unicamp. Unicamp não cobra dissertação. Então, o que eu falar aqui não vale. Eles pedem narração, pedem manifesto, essas coisas assim. Se eu não me engano, eu acho que o FRGS também é desse jeito. Tem muita faculdade que não é citação. Mas eu não sei isso aqui, tá? Se alguém for do Rio Grande do Sul, me avisa nos comentários se eu falei merda, tá? Mas eu acho que não opera por citação. Mas eu posso estar errado. Eu não sei se é essa ou é o FPR. Eu não sei. É uma das duas. Eu não sei. Eu tenho quase certeza que não opera por citação. Beleza? Mas então, vale para todo vestibular que cobrar a citação. Tranquilo? Então tá. Vamos continuar. Primeira coisa que tem que deixar muito claro para qualquer um aqui é a diferença entre um texto. É bem basicão mesmo. Entre um texto expositivo. E um texto argumentativo. O que eu quero dizer com isso? Um texto expositivo, tal qual o seu nome diz, só expõe dados, ou expõe ideias vagas e óbvias que qualquer pessoa teria a decência de ter. Por exemplo, a ideia que é boa você ter é, pega o seu texto. Se uma pessoa achar seu texto no meio da rua, ela ficaria, intrigada, nossa, interessante isso aqui. Ou ela pegaria, tá, foda-se, vá, é mesmo? Ou tá, dane-se, só um bando de informação. Você lê o texto e vê. Se for só informação, seu texto está expositivo. Se não for, então, beleza. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Um parágrafo expositivo seria algo do gênero. Deixa eu pensar aqui, Nas eleições de 2016, verificou-se um aumento acentuado, o tema é radicalismo, divisão política, né? Polarização política. Que tem acontecido muito ultimamente. Certo? O tema é esse, por exemplo, redação. Aí você começa com um parágrafo assim. Atualmente tem tido uma grande polarização política. A polarização política tem criado excessos de ânimos no mundo. Depois das eleições de 2016 de Trump, verificou-se uma ascensão de grupos políticos e tal, radicalização da política e tal. Isso é argumentativo? Você defendeu um ponto de vista? Defendi que está aumentando a radicalização. Não, cara. Todo mundo sabe que a política está indo para os dois lados. Não estou falando qual está melhor ou pior. Cara, é sério, não vem me xingar de política aqui. Por favor, eu estou sendo o mais isento possível. Tá? Eu tenho o meu lado, você tem o seu, eu respeito o seu, você respeita o meu. Beleza? Aliás, respeito você, não a sua opinião, mas assim, respeito. Você entendeu o que eu quis dizer? E você também. Enfim, todo mundo se respeita aqui, sem bala, só amor, paz e vodka, tá? Mas enfim. Tá, todo mundo sabe isso. A droga do tema tá falando isso. O tema tá falando, cara, eu sei que tem divisão política. Você tem que defender um argumento em relação a isso. O que você falou foi tudo positivo. É óbvio que depois que o Trump assumiu, teve radicalismo político de um lado e de outro, sabe? Dos dois lados teve. Assim, isso é óbvio. A redação já sabe isso. Agora, o que seria um texto argumentativo? É você argumentar em favor de um ponto de vista em relação à divisão política. Eu quero dizer com isso. Por exemplo, você pode dizer algo do seguinte, você quer defender o ponto de vista do quê? Você quer defender que está tendo divisão política? Claro que não. O texto já fala isso. Você não tem que defender isso. Você tem que defender uma afirmação que se comunique com o tema e ao mesmo tempo seja crítica em relação a ele. Por exemplo, você poderia dizer algo do gênero. Numa sociedade em que a divisão política se opera,
sei lá, a fragilidade do sistema político se ergue. Veja, não é expositivo isso. Não é uma tese muito forte, é uma tese fraca. Uma tese média. É uma tese, tá? É uma tese que, sei lá, se tu tivesse um texto arrumado, um texto com toda a estrutura bonitinha, e com essa tese, claro, teria que ter. Eu vou refinar mais, ó. Numa sociedade que tem uma divisão política acentuada, o sistema político fragiliza-se. Nesse contexto, o efeito disso é a segregação socioespacial. Não sei. É uma frase que o cara tem que ler e falar: opa, vai ter um desenvolvimento aqui. Tipo, como assim? Tipo, sei lá, como assim fragiliza a política ou as instituições políticas? Ou como assim causa uma segregação socioespacial? Tem que ser algo, uma afirmação que você bate o olho e fala: peraí, não tá na cara isso, eu tenho que ler para entender o que tá dizendo. Entendeu? É uma parada assim. Então, no caso, um parágrafo argumentativo seria, sei lá, num país em que há fragilidade política, as instituições tendem a, com a fragilidade política que acontece, né, com a divisão política, poucas leis, etc., podem ser feitas por causa do veto da oposição nesse contexto. Projetos sociais importantes podem acabar não sendo passados, e aí você corre um sistema que oprime, blá 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 blá. Não sei, cara, é uma parada assim, tá ligado? É crítico, não é expositivo, é crítico. É um parágrafo meio merda que eu passei agora. Não é eu tô evitando colocar palavra bonita e coisa complexa ainda. É só pra você entender o que eu tô querendo dizer. Beleza? Detalhe, um vocabulário um pouco arrojado. Ajuda muito, porque ajuda muito a peidar cheiroso. E o cara, corretor de redação ama a palavra bonita. Então, se você conseguir usar um vocabulário refinado, mas claro, refinado e preciso, né? Não é tipo, sei lá, atividades de labor doméstico. Não, ninguém fala labor, tá ligado? Tem que ser uma palavra refinada pro momento. Isso você pega com o tempo, não é algo que eu posso te ensinar, é algo que você pega com o tempo. Mas enfim, é isso, é você tecer é você falar algo, dizer uma afirmação contestável, ou seja, não é algo tipo, óbvio, não. É algo que o cara bate o olho e fala: opa, isso não tá na cara. Eu vou ter que ler para entender o que ele tá querendo dizer. Tipo, é um ponto de vista aqui, é uma afirmação que se comunica com o tema, claro, uma comunicação forte, se comunica com o tema e a partir do tema desenvolve algo. Certo? Então, eu vou pegar um exemplo, sei lá, toco uma redação minha aqui, só um momentinho. Tá. Não. Tá, essa aqui. Essa aqui foi uma redação que eu acabei de tirar uma nota boa. Aliás, foi a redação que eu falei do filósofo lá do Metal Gear, que eu coloquei. Cara, a minha tese foi: o tema era shopping e consumo. Você vê que meu tema, tipo, não tem nada a ver com uma coisa com a outra, mas ao mesmo tempo comunica-se com o tema e tece um argumento daquilo. Qual é o tema? Shopping e consumo, ou seja, como se moldam as relações de consumo, etc, etc, etc. O que eu posso dizer? Minha tese. Entende-se que numa sociedade como a atual, onde a linguagem é instrumentalizada... Não, esse aqui é um tema ruim para abordar. Deixa eu pegar outro aqui. O tema era aparência e status. Eu tirei 9 minutos daqui. Minha tese foi: numa sociedade em que os padrões estéticos culturais são fabricáveis, ou seja, podem ser fabricados por comércio, etc., fabricáveis e passíveis de comercialização, o aumento generalizado do número de cirurgias plásticas, porque o tema era esse, na verdade, né? O tema era aparência, estética, cirurgia plástica, etc., é consequência inevitável da sensacionalização de aspectos estéticos enaltecidos pela cultura. Uma afirmação meio assim, meio requintada, né? Tipo, eu usei muita palavra chique e tal, mas ajuda. Basicamente, eu teci um argumento a partir do tema. O tema era aquele e eu falei: vou pegar isso, dizer algo sobre aquilo e desenvolver a partir disso. Você não tem que falar o que a redação falou. Você tem que falar uma afirmação sobre o tema, que não necessariamente diga aquilo. É dizer, tipo, sei lá, o tema é laranja. O tema é laranja. Eu tenho que tecer uma tese que diga, por exemplo, suco de laranja implica
uma boa saúde. Nesse sentido, a melhor saúde implica em isso. É isso, basicamente é isso. Beleza? Então tá. O que mais eu posso dizer aqui? Tá bom. Bom, dito isso, vamos agora para a estrutura de fato. A estrutura da redação de FUVEST, ITA, IME, UNESP, etc. é ridiculamente igual. O que vai mudar é o número de linhas, certo? Então, no caso, para o ITA, o número de linhas de redação são 25 linhas. 25 linhas. O que para mim, por exemplo, é muito pouco. Porque eu escrevo muito. Eu escrevo palavras bonitas, tenho uma letra grande e eu escrevo palavras bonitas, sabe? Então, tipo, chega uma hora que você começa a ficar com teses muito boas e recheadas. Então você acaba meio que tendo que discernir bastante. Dissertar bastante. Certo? Mas o ITA é 25 linhas. A FUVEST... eu acho que a FUVEST... Não, o IME acho que... O IME, a última redação dele foi 30, né? O IME foi 30, se eu não me engano. O IME, a última redação dele... Nossa, que detalhe. O tema IME 2018, cara, foi um dos poucos temas que eu não consegui fazer. Foi um tema absurdo que eles cobraram. Absurdo. Certo? Então, cuidado aí. Mas tá, 30 linhas. FUVEST eu já não sei. FUVEST eu acho que é 30 linhas também. Mas enfim, o foco é ITA, então... ITA e IME, né? Então é 25 e 30 linhas. Certo? Então, você não tem muito espaço. Como é que é uma estrutura padrão de citação que o ITA adora? Bom, tá aqui... Cara, o que tá acontecendo com o meu negócio? Tá aqui nossa folha de redação. A gente tem 25 linhas. Como é que é a estrutura padrão? Vão ser 4 trechos de texto. A introdução, o parágrafo de desenvolvimento argumentativo 1, o parágrafo de desenvolvimento argumentativo 2 e a conclusão. Caralho, e a porra da conclusão. Introdução, argumento 1, argumento 2, conclusão. Bom, como você vai organizar isso fica a seu critério. Mais a introdução, mais A1, mais A2, mais C, tem que ser menor ou igual a 25 linhas. Certo? Mas, cara, não tenta fugir muito disso não. Fica, no mínimo, tira 20 linhas. Mas é muito pouco 20 linhas. No mínimo 20 linhas. Mas eu recomendo no mínimo umas 23. Eu recomendo umas 23 no mínimo. O ideal é que você pegue todas as linhas, tá? Todas as linhas para você conseguir fazer uma redação boa. Então, beleza. Vamos dissecar isso daqui. A introdução, a gente tem 2 partes principais. Três partes principais. A primeira é a contextualização. O que é a contextualização? A contextualização é a parte da introdução que vai abordar, né, que vai conectar o leitor ao tema que está sendo trabalhado. Como que ela faz isso? Ela pode abordar algo que aconteceu recentemente, ou seja, ela pode começar o texto falando, por exemplo, no caso da cirurgia plástica, um intertexto bom, aliás, um intertexto não, um evento que aconteceu recentemente foi aquele caso daquele doutor lá, Denis não sei das quantas lá, aquele cara, o doutor Bumbum lá, que fez aquela cirurgia legal, não me lembro muito disso não. Era uma excelente maneira de você abordar o tema. Você abordava com algo que aconteceu no presente, certo? E você coloca como introdução para o tema. Beleza? Então aqui é a contextualização. A contextualização não tem problema de ser longa. Só não pode ser exagerado. Tipo, 10 linhas? Não, né? Então tá. Nisso, você tem, acho que uma parte importante, que é a ponte. A ponte, ela é fundamental para conectar a contextualização à próxima parte, que é a principal do texto inteiro, que é a tese. Se você tiver uma tese consistente, não tem que ser linda, não tem que ser nada, mas se for uma tese consistente e crítica, seu texto, se você não fizer nenhuma cagada na frente, vai para 6,5 já, tranquilamente, quem sabe 7. Não dificilmente vai para 7 já, certo? E aqui fica a tese. Não tem que ser exatamente nessa proporção. Posso ter uma contextualização bem grande, uma tese pequena, uma tese... A tese geralmente não é bom ser muito grande não, mas enfim. Uma proporção aí válida. Certo?
A introdução, se você dividisse igualmente, ia dar 6 linhas para cada uma. Mas geralmente a introdução pode ter cerca de 8 linhas sem nenhuma dificuldade, porque a conclusão, você não tem que fazer uma conclusão boa. Cara, as minhas conclusões geralmente têm 2 linhas, sabe? Eu faço uma coisa bem sucinta e sai. Então eu pego essas 4 linhas que sobraram e redistribuo. Coloco aqui e aqui. Beleza? Então geralmente faço 8 linhas. Eu faço umas, sei lá, 5 linhas para contextualização e meia linha para ponte. E então o resto é para tese. Beleza? Depois, você vai ter os parágrafos de argumentação que são idênticos, certo? Em estrutura. Você tem no começo o que a gente chama de tópico frasal. O que é o tópico frasal? É uma frase que vai durar de meia a uma linha no máximo, que vai fazer uma afirmação. É afirmar algo. É uma afirmação do tipo axiomática. Uma afirmação meio que a pessoa se sente instigada a continuar e que vai dar uma ideia do que vai ser abordado naquele parágrafo. Certo? Por exemplo. Ou não, que dá uma ideia meio que de mistério. Por exemplo, o tema é, sei lá, eu não sei. Um tema qualquer, sei lá, consumo. Aí você quer uma tese, sei lá, uma tese que apela mais para a linha da teoria do valor econômico do Adam Smith, que portanto leva à questão da mais-valia e aí leva à questão da congregação capitalista em torno dessa vertente. Não é exatamente a minha vertente, mas, sei lá, vamos supor que você queira abordar por essa linha. Tem várias linhas que você pode abordar uma redação. Você pode abordar pela linha anticapitalista, pela linha capitalista, você pode abordar pela linha, sei lá, pela linha autoritária, pela linha libertária, pela linha intervencionista, pela linha liberal. Você tem várias. Então vamos supor que você quer abordar por isso. Porque geralmente é mais fácil de abordar. Você pode colocar uma relação, por exemplo, sei lá, consumir é sentir-se. Não, sei lá. Tema é consumo. Consumir tornou-se. Sentir-se aceito. Não sei, uma parada assim. O que isso quer dizer? Isso vai dar uma ideia, é uma frase curta e grossa, tipo, cuspir na lata, sabe? Que vai dar uma ideia do que eu vou abordar nesse parágrafo. E que dá um ar meio misterioso, meio tipo, sabe? Tô mandando aqui na tua cara, sabe? Uma parada meio assim, tem que ser uma afirmação forte. A gente vai daqui a pouquinho explorar, daqui nas próximas aulas, como fazer um tópico frasal forte, mas por hora é o formato da redação que a gente vai abordar. Depois, você tem aqui o desenvolvimento da argumentação. O desenvolvimento não necessariamente ele tem que ser longo, ele pode ser de, sei lá, 1,5 linha, 3 linhas, não tem que ser muito longo, certo? Você vai desenvolver sua argumentação, do tipo, por exemplo, consumir tornou-se sentir-se aceito. Consumir tornou-se sentir aceito. Então você desenvolve, numa sociedade capitalista tem-se que a ascensão do status quo é feita pela obtenção de objetos materiais. Nesse contexto, para sentir-se aceito é necessário não sei o que. E aí você aborda, beleza? E no fim, você tem que ter uma exemplificação. Detalhe, você não tem que ter medo de citar marca. Você pode citar marca à vontade. Cita marca, cita evento, cita rede social, fica à vontade, tá? E por último, aqui é exemplificação. Aqui é exemplificação. E você vai citar, tipo, por exemplo, um sujeito que tem Snapchat. Não, ninguém mais tem Snapchat hoje em dia, mas um sujeito que tem Instagram está constantemente postando as suas festas, etc, para mostrar aos outros o quão feliz ele está, mas por aquisição de bens materiais, blá, blá, blá. É uma exemplificação. O ITA obriga que você tenha exemplificação, tá? O ITA obriga essa estrutura de desenvolvimento aqui, beleza? O A2 é Ctrl+C, Ctrl+V. É a mesma coisa, mas obviamente para outro argumento. E a conclusão, cara, é basicamente uma retomada, tipo... uma retomada ou uma conclusão lógica, como o próprio nome diz. Você pega tudo que você desenvolveu e você ou resume ou você faz um raciocínio sobre isso. É isso, não tem muito. Cara, a conclusão é o que menos importa. A conclusão é o texto mais cagado, é a parte mais cagada do texto, tá? Só que uma coisa que é útil não escreve o título da redação no começo. Não escreve. Desenvolve o texto para no fim da redação você fazer uma afirmação que retome o título. Certo? Então, por exemplo, sei lá,
Você falou tipo, no fim, até os valores da vida estarão à venda. Não sei, parada assim. No fim, os valores da vida estarão à venda. Aí você volta no título e escreve, sei lá, por exemplo, cultura, sei lá, promoção da cultura. Uma parada assim, pra você relacionar o fim com o começo. Beleza? Pra você fazer uma ponte que amarra tudo. Corretor ama isso. Beleza? Então, resumindo, introduz-se por contextualização, depois ponte, depois tese, depois você vai ter tópico frasado, desenvolvimento, exemplificação, repete, conclusão. Você fazendo esse texto organizadinho, só assim, fazendo assim, cara, mesmo se a tese for meio merda, não sei o que, você já tira um 6,5 na lata. O que é muito mais do que a maioria dos candidatos tira na redação. Então já tem um grande dissuasivo aí. Beleza. Então, galera, por enquanto é isso. Abraço a nós. Love in your heart. E a nós. Falou.